e comentários de Roberto Rufka. 7h28, vamos de Coletiva do Povo, Amanda? Vamos. Coletiva do Povo. A dor é objeto de estudos científicos desde a Idade Antiga. Muitas vezes ela está relacionada ao sofrimento e representa um importante alerta de que algo em nosso organismo não está legal, não está indo bem. Dores crônicas, quais são os sinais de alerta? É sobre isso que vamos conversar com o Dr. Luiz Daniel Setil. Acho que é assim que se pronuncia o seu sobrenome, doutor. Já o senhor me fala se está certinho. Especialista em neurocirurgia pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, membro da Associação Médica Brasileira e do Grupo de Tumores do Departamento de Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Que baita currículo, hein, doutor? Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Doutor, a primeira pergunta é: o que é considerado dor crônica? As pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. E quais as principais dores que os brasileiros sentem? Bom, vamos lá. Então, dor crônica, a rigor, no conceito apenas de tempo, toda dor que passa de 3 meses já pode ser considerada crônica. É claro que não é só isso. Existe o conceito também de não ter mais o fator causal, aquele empurrãozinho que começou uma dor aguda, ele muitas vezes não está mais lá, mas a sensação de dor continua. Então, assim, para você ter uma ideia de quão frequente é uma dor crônica, de cada 5 pessoas, uma tem uma dor crônica. Então, na população, estamos falando de 20% da população com dor crônica, e isso basicamente em qualquer lugar do mundo. Muda pouco isso de acordo com a população. E das mais frequentes, disparado, nós temos as dores lombares e as dores de cabeça. São as dores mais comuns, embora qualquer lugar você possa ter uma dor crônica de joelho, por exemplo, de ombro, uma dor crônica abdominal. Existem outros tipos de dores crônicas, mas disparadamente dor de cabeça e dor lombar são as dores mais frequentes na população. É o que o senhor mais observa no seu consultório, né? Exatamente, é o que mais aparece. Bom, canal aberto pelo 983345777 para você mandar uma pergunta para o Dr. Luiz Daniel, que é da área de neurocirurgia da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, né, da Unifesp, enfim, tem, como a Amanda disse, um baita de um currículo. Em primeiro lugar, Dr. Luiz, primeiro bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Dr. Luiz, primeiro muito obrigado por tudo que vocês da área médica fizeram por nós na pandemia, né? Acho que é importante que esse reconhecimento ele fique como um legado dessa pandemia, em meio a tanta dor, em meio a tantas mortes, em meio a tantos contextos. Eu e o Rufka, eu tenho 53 anos, o Rufka, nosso comentarista aqui, tem um pouquinho mais, 57, 58. Um pouquinho mais, 59. 59 anos, né? Eu e o Rufka estamos na faixa dos 50 anos, doutor. A gente nunca foi ao neurologista. Você já foi ao neurologista, Rufka? Sim, já tenho problemas lombares. Ah, você tem problemas lombares, já tive, mesmo? Passei por um processo cirúrgico e tive a oportunidade de passar por neurocirurgiões, sim. Então, eu nunca tive no neurologista. Em que momento, doutor, acende uma luz amarela que fala, ó, isso aqui é uma dor de cabeça, uma dor muito forte, algo que suscite uma ida ao neurologista? Quais são os termômetros para isso? Bom, na verdade, assim, o que levaria alguém, por exemplo, com uma dor de cabeça? Primeiro, pacientes ou pessoas que com dores muito frequentes. A pessoa tem uma dor de cabeça toda semana ou 3 vezes por mês. Sim. Isso está começando a influenciar no dia a dia dela, sendo afetar em casa, no trabalho, não consegue desempenhar suas atividades adequadamente por conta da dor, por conta da frequência. E veja que não precisa ser necessariamente extremamente intensa. Um aumento da frequência já seria indicação de procurar. Ou uma pessoa, que existem pessoas que basicamente não tem dor de cabeça, ou não tem dor lombar, ou não tem dores, mas quando depois, por exemplo, a pessoa de 30, 40 anos nunca tem, ou raramente tem dor de cabeça, passa a ter uma dor de cabeça, isso é um sinal de alerta. Ou mesmo pessoas que
tem dores de cabeça crônica, por exemplo, uma enxaqueca, que é um tipo de dor de cabeça bastante frequente e uma dor de crônica. E muitas vezes começa na adolescência, mas em algum momento aquele padrão de dor mudou. Então ela tem uma mudança no padrão da dor. Isso também é um sinal de alerta a se procurar um auxílio médico. Doutor, uma das questões, né, da pesquisa de pauta que a gente fez é que existem tipos diferentes de dor. Eu achei que dor era simplesmente dor. Eu tô errada, né, doutor? Não é assim. Basicamente a gente tem, se a gente for para facilitar o entendimento, a gente tem 2 tipos de dor. Por exemplo, a gente tem uma dor lombar, ou seja, você tem uma alteração na coluna, que pode ser por causa de compressão do nervo ou sobrecarga nas articulações, que você tem uma lesão estrutural ali, inicial, e que, com o passar do tempo, mesmo que você resolva essa causa da dor, os receptores ali dos neurônios ali, eles aumentam a quantidade de receptores e eles começam a interpretar outros sinais como dor, ou seja, eles ficam mais sensíveis. E você tem dores que, na verdade, não tem nem aquela lesão inicial, que são, por exemplo, uma dor que muitas vezes acontece em pessoas que têm diabetes. As pessoas têm um quadro chamado, com o passar dos anos, um quadro chamado de polineuropatia diabética, que altera a sensibilidade, principalmente de extremidades, mãos, pés. Além de ficar dormente, ela pode chegar a um ponto de aqueles receptores eles começarem a identificar qualquer sinal como dor, ou seja, a gente chama de uma disestesia, ou seja, uma alteração no funcionamento desses receptores. Então, você pode sentir dor mesmo sem ter um estímulo para isso. Então, doenças como diabetes, alguns casos de doença da tireoide, tudo isso daí, doenças crônicas de alteração de vitaminas, etc., pode dar alterações de dor. Então, a gente tem basicamente isso. Dores que não têm um início estrutural, ou seja, uma causa física para isso, e dores que começam com uma alteração estrutural, como, por exemplo, a dor lombar, e que ela, mesmo depois de você tirando a causa, ela permanece com os receptores ali, depois de algum tempo, eles passam a reconhecer diferentemente os estímulos. Legal. Rufka, vamos lá. Bom dia, doutor. Rufka falando. A questão do... Como estamos em relação ao tratamento das dores crônicas no SUS? Porque, levando em conta que muitas vezes, em função das causas, né, você tem que procurar diversas especialidades para tratar a causa dessas dores crônicas. Como está o SUS em relação a isso, doutor? Bom dia, Figueiredo. Assim, a dor crônica, necessariamente ela é multidisciplinar, ou seja, não é apenas um profissional e não é só médico que entra nesse tratamento. Você precisa, muitas vezes, mais de um médico, você precisa de psicólogos, fisioterapeutas e para abordar esse tratamento. No SUS você tem sim acesso a esses profissionais. É claro, existem limitações de tempo que a gente conhece no SUS, nos mais diversos lugares do Brasil. Muitas vezes você tem uma restrição de número de profissionais e de tempo das consultas, mas sim, as práticas de tratamento não só medicamentosas, como o que a gente chama de práticas integrativas de tratamento para dores, estão presentes assim no SUS. Eu tomo como exemplo o meu caso, né, problemas lombares, né? E com o meu plano médico, eu tive a oportunidade de passar por diversos especialistas. O ortopedista, primeiramente, depois com a possibilidade de uma cirurgia, o neurocirurgião. Mesmo não fazendo a cirurgia, tive que procurar depois fisioterapeutas clínicos. Quer dizer, é um tratamento multidisciplinar, né? A disponibilidade disso no SUS que eu gostaria de saber. Esse acesso é garantido? Esse tratamento multidisciplinar é garantido? E uma outra questão, doutor, com relação à questão dos preços dos medicamentos. Inclusive, a gente faz uma campanha aqui, quase que diária, para zerar os impostos de medicamentos em todo o Brasil, já que os remédios são muito caros. Eu me lembro que diferente da dipirona e de alguns analgésicos baratinhos aí, que também estão em falta nos postos de
saúde, alguns remédios aí, alguns analgésicos são realmente impraticáveis, né? Impossíveis das pessoas mais simples comprarem, né? Bom, o tratamento, assim, o tratamento clássico da dor crônica, sim, é feito com analgésicos, inicialmente analgésicos mais leves, depois analgésicos mais potentes, e, é claro, existe a questão do preço, porém, atualmente, assim, principalmente a gente aqui tem tido uma abordagem um pouco diferente de tratamentos, terapias não invasivas, e o nosso objetivo é reduzir a quantidade de medicação. Não que eu seja contra medicação, longe disso. Medicação é importante, em alguns momentos ela ajuda muito, mas a filosofia que seguimos aqui de tratamento é usar o menos possível tratamentos medicamentosos e, se possível, com o tempo, reduzir ou até mesmo retirar as medicações, com controle da dor. Mas existe sim a questão de preço. Principalmente as medicações mais novas no mercado, elas acabam sempre chegando com preços maiores. Doutor, bom, vamos lá. Tem duas perguntinhas aqui de ouvintes no WhatsApp, no nosso WhatsApp, o 983345777. Uma pessoa que sente dor recorrente, muitas vezes ela vai numa farmácia, compra ali um medicamento e tudo mais. Essa dor, né, frequente aí que as pessoas, a maioria toma remédio por conta própria, são as dores de cabeça, né? Pelo que a gente pesquisou aqui para a construção da pauta. Pensando nisso, a Célia Regina, do Jardim Macedônia, ela assim, ó, tem uma dor de cabeça que começa na nuca e junto um zumbido muito forte no ouvido. O que pode ser, doutor? Bom dia, Célia. Então, assim, na verdade, o que pode ser várias coisas, né? Não é difícil só com esses dois dados a gente ter uma ideia exata. Mas, assim, o importante, nesses casos, se é uma dor recorrente, primeiro, procurar um auxílio médico, precisa investigar. Muitas vezes está associada apenas ao quadro de dor, mas existem outras causas mais raras, felizmente, que podem causar isso, sim, por isso que precisa ser investigado, muitas vezes até com exames de imagem, como tomografia, ressonância, para pelo menos se afastar outras possibilidades que são mais raras, mas seria importante. E embora a gente acaba atribuindo as dores de cabeça basicamente a enxaqueca, que é a mais conhecida e realmente é a mais frequente, na sequência da enxaqueca existe um tipo de dor chamado cefaleia tensional, Sim. que muitas vezes começa na região da nuca e é quase tão frequente quanto a enxaqueca. Digamos que em termos de porcentagem, talvez ela seja 5%, 6% menos frequente do que a enxaqueca, mas ela é bastante frequente. E isso só que ela geralmente começa mais no final do dia. Pode ter zumbido? Pode, mas o que eu recomendo nesses casos, se é um caso recorrente, é procurar um auxílio médico de um neurologista inicialmente, eventualmente pode até ser necessário um neurocirurgião que vai ser indicado no momento adequado. Perfeito, doutor. Tem mais uma pergunta aqui, é da Fabiane, de Ourinhos, interior de São Paulo. Vamos ouvir. Olá, bom dia. Eu me chamo Fabiane, sou de Ourinhos, interior de São Paulo. Ouço vocês todos os dias. Eu gostaria de perguntar para o doutor, eu tenho muita dor de cabeça, só que a minha dor de cabeça é muito forte, ela irradia pelo corpo todo. Sinto muita dor na minha lombar também e as pernas também queimam, sabe? Quando a dor vem na cabeça, já atinge o corpo todo. O que pode ser? E parabéns pelo programa, viu? Adoro vocês. Acompanho todos os dias. Um abraço. Doutora, a pergunta da Fabiana é minha também, tá? O meu quadro é igualzinho ao dela. Que não vire uma consulta, mas é a tal da parestesia, isso daí? Essa irradiação neuronal para o braço? Bom dia, Fabiane. Na verdade, assim, pode ser a dor que começa num ponto e irradia para outros. Depende, se você tem uma compressão de um nervo, aí a gente está falando, nesse termo que você falou da parestesia, que é uma alteração na sensibilidade, pode ser sim,
Ou você pode ter quadros como, por exemplo, uma doença chamada fibromialgia, que você tem uma dor, você tem dores por várias partes do corpo e que muitas vezes são desencadeadas, às vezes, por uma atividade ou por uma compressão de certos pontos que podem desencadear dores pelo corpo. E elas não se limitam à cabeça ou à lombar, não. Pode ter dor no braço, perna, tórax. Então, é um diagnóstico muitas vezes difícil de fazer porque você não tem um exame específico para isso. Você vai juntando sinais clínicos e vai descartando outras doenças até você chegar a esse diagnóstico. É claro que com uma descrição rápida é difícil nós fazermos qualquer tipo de diagnóstico. Nesses casos, eu sempre recomendo procurar um médico, inicialmente um médico clínico, para fazer uma avaliação. Muitas vezes, quadros de dores generalizados podem estar associados a problemas sistêmicos. O que são problemas sistêmicos? Como diabetes, hipotiroidismo, alguns casos de hipovitaminose, pode dar dores crônicas sistêmicas também. Então, legal. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado ou o médico deverá ser consultado antes que os sintomas persistam? Na verdade, assim, começou sintomas que não são comuns a você, é bom sempre a gente lembrar, a dor é um sinal de alerta. Isso. Então, alguma coisa está acontecendo errado. Se é uma dor que não é frequente na sua vida, precisa procurar o médico. Agora, se a dor está frequente na sua vida, mais um motivo para você procurar o médico. Então, assim, a dor é um sinal de alerta. Teve dor, alguma coisa aconteceu. Se, por exemplo, você não sabe o que aconteceu, a gente pode ter uma dor no joelho. Se você não bateu o joelho e está com dor no joelho, vamos procurar um profissional para avaliar isso. Legal. Perfeito, doutor Luiz, um grande prazer bater um papo com o senhor, doutor Luiz Daniel, especialista em neurocirurgia pela Sociedade Brasileira de Parabéns Neurocirurgia. Parabéns pelo seu dia, viu, doutor? Hoje é Dia Nacional do Neurocirurgião, um trabalho sensacional de vocês, né? Enfim, a tecnologia está ajudando bastante aí a questão da medicina e a gente agradece, o Wagner agradeceu e eu agradeço aqui também o trabalho sensacional que os médicos fizeram por nós durante a pandemia. E fica o convite para quando o senhor quiser bater um papo mais longo, falar das dores que são físicas e das dores das almas que os neurologistas não tratam, o senhor vir aqui no estúdio conosco, bater um papo e passar um sábado aqui de manhã conosco. Quem vem aqui no estúdio ganha um ponto de torresmo, que faz um bem danado para qualquer tipo de dor, doutor. Maravilha! Muito obrigado pelos agradecimentos, pela lembrança do Dia do Neurocirurgião. É sempre um prazer conversar com vocês. E vamos marcar essa conversa aí, principalmente por causa do torresmo. Gostei da ideia. Opa! Obrigada, doutor. Um bom dia para o senhor. 7h45. Vamos lá. Capital. O Dia das Mães está chegando. Que tal celebrar esta data homenageando a sua rainha ao lado de pessoas queridas por perto? A Rádio